Vamos lá, hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente. Vamos falar sobre o julgamento aqui do povo que invadiu lá o STF, que invadiu Brasília no dia 8 de janeiro. E eu achei uma notícia aqui bem interessante que foi basicamente Alexandre de Moraes macetando com força o advogado do segundo réu que foi julgado aqui. Vamos ver um trechinho aqui do que o advogado falou e do que Alexandre de Moraes falou. Vamos lá, vamos ver o que eles falaram aqui. Começando aqui pelo advogado, que pelo visto é o advogado do segundo réu, que o nome é Tiago de Assis Matar, e a denúncia é feita pelo MPF, né? Vamos ver aqui o que o advogado falou para ser tão criticado pelo Alexandre de Moraes. É impressionante, e com a devida vênia eu vejo o ministro Alexandre de Moraes inverte o papel de julgador aqui nessa casa, nessa Suprema Corte. Ele passa de julgador a acusador. É um misto de raiva com rancor, com pitadas de ódio, quando se fala dos patriotas. Patriotas que na concepção maior, e basta dar no Google para isso, são aqueles que amam o seu país. Presidente, como disse o Só pra deixar aqui minha opinião de começo, já fica meio esquisito, né? O cara ir pra um plenário do STF, do máximo órgão de justiça de um país, do Brasil, e falar dessa forma, de falar, basta dar no Google. Caramba, velho, se você tá sendo representado por um advogado no STF, o mínimo que você espera é que ele apresente uma linguagem técnica, uma linguagem de encontro e que ataque os argumentos de quem tá acusando, né? Da acusação. Então, eu não gostaria de ser defendido por um advogado nesses termos em pleno STF. Vamos ver agora o que o Alexandre de Moraes achou. Presidente ministro Luiz Roberto Barroso, no mundo civilizado, nós não vivemos de mentiras, falsidades e muito menos de agressões. Presidente, é patético e medíocre. Eu repito, é patético e medíocre que um advogado suba à tribuna do Supremo Tribunal Federal com um discurso de ódio, um discurso para postar depois nas redes sociais que veio aqui agredir o Supremo Tribunal Federal, talvez pretendendo ser vereador do seu município no ano que vem. Caralho, o cara simplesmente já começou debulhando o advogado. Não é um ponto positivo pro advogado você ter uma das pessoas que vão julgar o seu caso já tendo uma desavença pessoal, já tendo um descompasso pessoal ali com a forma como você falou, porque você ofendeu ele. Não é interessante você ofender a pessoa que vai julgar o processo do seu cliente, de quem te tá patrocinando. Começou mal já. Vem. E eu digo com tristeza, presidente, que o constituído, o réu aguarda que o seu advogado venha aqui, venha defender tecnicamente, venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada, absolutamente nada. Não analisou associação criminosa, não analisou dano, não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que... Imagina você sendo réu de um processo e o ministro do STF fala que o seu advogado basicamente usou o seu processo, onde está julgando sua vida ali, se você vai ser preso por anos e anos, usou de palanque para ser vereador da cidade. Eu ficaria, no mínimo, emputecido e revoltado da vida. Que se encontram os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Caraca, imagina, eu fico só pensando, imagina você preso ouvindo que seu advogado tá dando uma aula do que não fazer ao te defender. Deve ser no mínimo desesperador. Tiveram uma aula do que um advogado constituído não deve fazer para prejudicar o seu constituinte. Ou seja, esquecer o processo e querer fazer uma média com os patriotas. Realmente é muito triste. E só não seria mais triste, ou só é mais triste, porque ainda confundiu o Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe, de Antonieta de Saint-Exupéry, que são obras que não têm absolutamente nada a ver. O cara ainda fez uma cagada dessa de
de dar um deslize desse na frente dos caras que em tese são os mais pica do país ali. Na prática eu não sei, né? Existem diversos doutrinadores, diversos escritores da área do direito que são foda também, mas caralho, que deslize que não acrescenta nem diminui a defesa dele, mas demonstra que ele não era um cara que não tava preparado pra estar numa posição dessa defendendo o cliente no plenário do STF, ou ao menos eu posso dizer que eu não gostaria de ser defendido no plenário por ele. Mas, obviamente, quem não leu nenhuma nem outra vai no Google e às vezes dá algum problema. É o problema do mundo das redes sociais. Então, realmente muito triste isso que ocorreu hoje aqui, presidente. Primeiro com ofensas diretas a mim, depois ofendendo o ministro Luiz Roberto Barroso. Na verdade, mais do que ofendendo pessoalmente, ofendendo institucionalmente o Supremo Tribunal Federal e ofendendo institucionalmente a própria Justiça. Então, é um momento triste. É uma estratégia meio burra, né? Porque você tá atacando aqueles que vão julgar o seu processo, que vão julgar o que você tá pedindo ali. Faz sentido você tentar fazer essas mudanças que ele provavelmente deve ter falado aí por outros meios que não durante um processo, né? Enquanto está correndo o processo, está sendo julgado pelo próprio órgão que você está atacando ou que você está falando mal ali. E já ir diretamente atacar dois dos julgadores do seu processo. Não vale. Se perguntasse pro cara que tá preso, com certeza ele ia falar, não, prefiro não ficar preso e você não falar nada dos caras mesmo, que eu odeie eles, do que você ir lá e eu ficar preso e você falar tudo que tá no seu coraçãozinho aí. E, infelizmente, para o advogado, um momento triste que vai ficar na história e nos anais do Supremo Tribunal Federal. Caraca. Vamos ver aqui esse trecho aí do Pequeno Príncipe. Vamos ver o que o advogado falou. O Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de... Puta que pariu. Os fins justificam os meios. Tá no Pequeno Príncipe. Eu li o Pequeno Príncipe algumas vezes. Não lembro disso aí, não. O Pequeno Príncipe fala que os fins justificam os meios. Não parece que tá certo. Parece aí mais uma coisa de Maquiavel. Caraca, velho. Mas eu entendo, cara. O cara tá na frente do STF. Não tem como não ficar nervoso. Mas pode ser até que não seja desconhecimento. Às vezes é só um nervosismo mesmo. Mas dar uma rateada dessa é foda. Todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Presidente. Como assim? Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios? Que porra é essa? Tá aí, simplesmente vamos ver qual foi o resultado do julgamento aqui do Thiago. Então, aqui ó. O primeiro réu tinha sido condenado também. Mas o Thiago aqui, que é o que a gente acabou de ver o vídeo, foi condenado também a 14 anos de prisão por tentativa de golpe. Ou seja, a tentativa, não sei se funcionaria, mas certamente a estratégia do advogado aqui de atacar o STF, atacar os ministros, não funcionou bem. Boa sorte aí pro advogado no segmento da carreira dele.